Nossa dose de astronomia de hoje vai trazer para você o que pode ser observado no céu durante este mês de fevereiro. Assista ao vídeo até o final e não perca nenhum detalhe deste fantástico mês de observações e atrativos astronômicos. Ignition, 2, 1. O mês astronômico de fevereiro promete agitação. Os dias do princípio deste mês são os últimos para observar Júpiter no poente. Já o planeta Vênus atinge seu máximo pico de brilho e pode ser visível antes do amanhecer. Ainda temos uma fantástica nuvem, berçário de estrelas, bem próximo à Terra que pode ser observada. Agora que Saturno e Vênus não são mais visíveis no poente, Júpiter é o único planeta restante do trio que formou um lindo alinhamento no final de 2021 e ainda pode ser visto antes do pôr do Sol por alguns dias de fevereiro. Por volta do meio do mês, estará se pondo cerca de 1 hora após o Sol e não mais poderá ser visível no final de fevereiro. Assim, o céu deste mês, após o dia 23, ficará totalmente desprovido de planetas visíveis a olho nu depois do pôr do Sol. E isso acontece até o mês de agosto, quando Saturno começará a aparecer no leste. No entanto, por um curto período de tempo, em abril e maio, Mercúrio poderá ser visto brevemente acima do horizonte, logo que o Sol se for. Seria necessário voltar no tempo 4 anos, até março de 2018, para ver céus crepusculares assim sem planetas brilhantes. Aproveite para observar Júpiter antes que ele desapareça. Júpiter passará a ser visto como planeta matinal, isto é, visível antes do nascer do Sol a partir do mês de abril. Mãos à obra então, pessoal. Últimos dias para admirar e fotografar o maior planeta do Sistema Solar. Se você ainda não está familiarizado com o céu, aproveite para localizar o gigante gasoso logo após o Sol se pôr. Você consegue identificar Júpiter e outros astros no céu? Já viu Júpiter pelo telescópio? Relate sua experiência nos comentários, quero muito saber. Aproveite para deixar o seu like e também inscrever-se no canal para não perder o próximo vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Por falar em céus matinais, o planeta Vênus atinge seu ponto de máximo brilho deste ano agora no mês de fevereiro, por volta do meio do mês. Ele nasce próximo a Marte pouco antes das 4 horas da manhã e fica visível no sudeste até o Sol nascer. Vênus é o planeta mais brilhante do Sistema Solar por causa das nuvens de sua atmosfera, que são altamente reflexivas e que cobrem completamente o seu globo, mas seu brilho em nosso céu varia, dependendo de sua distância da Terra e da fase em que ele se encontra. Ele não é mais brilhante quando está mais próximo da Terra, mas quando está chegando ao seu ponto mais próximo e exibe uma fase crescente de grande brilho. É hora de aproveitar o crescente de Vênus e observar o planeta que é o mais brilhante em nosso céu. No dia 26 de fevereiro, Vênus, Marte e a Lua vão formar um alinhamento próximo, muito bonito de se ver. Fevereiro é um mês fantástico para desfrutar da visão de um dos mais populares e bem estudados objetos do céu noturno, a Grande Nebulosa de Órion. A Nebulosa de Órion é uma enorme nuvem de gás e poeira, onde milhares de estrelas estão nascendo. Na verdade, é a grande região de formação de estrelas mais próxima do nosso Sistema Solar, localizada a cerca de 1.500 anos-luz de distância. A brilhante região central da Nebulosa de Órion é uma cavidade gigante na nuvem, esculpida pela intensa luz ultravioleta originada de um punhado de estrelas jovens e extremamente massivas. Encontrar a Nebulosa de Órion no céu no mês de fevereiro é muito fácil, pois a constelação de Órion estará alta, próxima ao norte, já por volta das 20 horas. No Brasil, a região do cinturão de Órion é chamada Três Marias, e a nebulosa estará acima deste asterismo, alinhada com a estrela central das Três Marias. A nebulosa de Órion pode ser visível a olho nu praticamente de qualquer lugar, mas obviamente fica mais visível em céus mais escuros. Com o auxílio de um binóculo, é vista como uma névoa fraca. Já através de um telescópio amador, oferece uma visão que você jamais se esquecerá. Aqui estão as fases da Lua para este mês.
Fique ligado também nas conjunções que acontecem em fevereiro. No dia 2 temos a Lua próxima a Júpiter, dia 16 a Lua próxima a Régulus, que é a estrela mais brilhante da constelação de Leão. Dia 20, a Lua estará próxima a Espica, a estrela mais brilhante da constelação de Virgem. No dia 24, a Lua estará próxima a Antares, a estrela mais brilhante da constelação de Escorpião. E finalmente, no dia 27, a Lua estará próxima a Marte. As conjunções são particularmente úteis para os astrônomos que estão começando o estudo do céu se familiarizarem com as estrelas e planetas mais brilhantes e também identificarem as constelações a que pertencem. Se você ainda não possui o Stellarium instalado no seu celular, vou sugerir que procure por ele na loja de aplicativos para seu sistema operacional e instale-o. Ele será particularmente útil para você que está iniciando essa jornada de conhecimento do céu noturno. Aqui no lado direito da tela, eu deixei um card com um tutorial completo de como usar o Stellarium em seu celular. Vou deixar também o link na descrição do vídeo. Muitas atrações interessantes no mês de fevereiro, não é mesmo? Agora é pegar o celular e, se possuir um instrumento óptico, desfrutar deste show. Mas se você ainda não possui nenhum aparelho, não desanime, dá para ver muita coisa a olho nu. Vamos lá? Mãos à obra! Depois volte aqui para me contar quais destes eventos do mês você conseguiu observar. Acredito que essa dose de astronomia vale o seu like, não é mesmo? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo, porque esse é o único canal que fala e ensina astronomia de verdade. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.